Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje, terça-feira, dia 14 de maio, estamos na quarta semana do tempo pascal e celebramos hoje a festa do apóstolo São Matias. Vamos meditar no Evangelho de São João, capítulo 15, versículos 9 a 17. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Hoje a igreja celebra a festa de um apóstolo, São Matias, o que foi o substituto de Judas Iscariotes. A história de São Matias, principalmente da sua eleição como apóstolo, nós vemos no início do livro dos Atos dos Apóstolos e também a primeira leitura da liturgia de hoje. E ali nós vemos que Pedro testemunha que Matias, apesar de somente aparecer nesse momento como uma das opções e é escolhido para tomar o lugar de Judas, que havia sido morto, então nós percebemos que um dos critérios é que Matias também conviveu e viveu de maneira intensa o ministério de Cristo. Ele também estava junto, apesar de não ter sido eleito, mas agora, com a organização da igreja, segundo os Atos dos Apóstolos, ele é anexado, ele é acolhido como um dos 12. E para nós é muito importante a festa dos apóstolos porque nós celebramos uma das notas de identidade. A fé católica é uma fé apostólica, que provém de um modo genuíno da fé dos apóstolos, do testemunho dos apóstolos, aqueles que viram, ouviram e anunciaram. O que os apóstolos anunciaram e que é a doutrina da fé da igreja é aquilo que eles escolheram diretamente do Senhor. Então, celebrar um apóstolo é celebrar a genuidade, a autenticidade da nossa fé. E no Evangelho de hoje, e também o testemunho de São Matias, que Matias ele é escolhido porque ele permanece, porque ele sempre esteve junto. Ele não teve somente uma experiência pessoal, pontual com Jesus. Ele conviveu com o Senhor. Os Atos dos Apóstolos testemunham isso para nós. E esse foi um dos critérios para que ele fosse uma das opções de escolha dos então apóstolos primeiros, vamos dizer assim. E aqui é importante isso, querido irmão, amada irmã. Quando nós celebramos a festa de um dos apóstolos, sejam dos mais conhecidos ou daqueles porque a igreja celebra todos, é importante aquilo que a figura apostólica anuncia para nós. Primeiro, essa realidade de originalidade, a realidade que vem das fontes. A nossa fé é uma beleza isso e devemos glorificar a Deus porque aquilo que cremos, aquilo que recebemos da igreja é aquilo que recebemos direto, que advém de um modo límpido, puro do Senhor, graças à guardia, à proteção
do depósito fidei, ou seja, daquilo que os apóstolos trouxeram para nós. Todavia, nós devemos pedir a graça ao Senhor e nos esforçar para que possamos permanecer. Permanecer de modo fiel, permanecer de modo verdadeiro, fervoroso, porque somente essa realidade, esse esforço pessoal e confiante na graça, alcançaremos a salvação. E também é nessa realidade de constância, de sermos constantes, e isso é algo que, quando nós entendemos isso, de buscar a constância, aí entramos de fato num projeto, num ordenamento de conversão verdadeiro. Porque converter-se não é somente mudar uma atitude somente num momento, mas é estar em num perene movimento de mudança. E esse perene movimento se chama constância, ser constante nas virtudes, ser constante na santidade, ser constante na caridade, em última instância. Por isso que o Evangelho de hoje nós escutamos várias vezes o verbo permanecer, depois nós vemos a realidade do amar, dar a vida e principalmente da realidade da eleição. É preciso que eu e você permaneçamos no exercício da caridade, porque fomos escolhidos para isso. Ele nos chamou e é preciso permanecer, não somente fazermos determinado momento, é pedirmos a graça da constância de permanecermos na realidade de fidelidade, de constância na fé. Que Deus nos dê essa graça nesse santo dia, pela intercessão de São Matias. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.